Me digam aí como é que seria para trocar a lâmpada, essa lâmpada pequenininha. Como é que seria aqui para trocar essa lâmpada? Dar uma escada, subir, tirar a lâmpada, trocar assim. Aí na hora que você mete a lâmpada lá, esquece o dedo e aí dá um choque, né? Por quê? Não, por quê? Por quê? Mas por quê? Hã? Aí faltou o quê? Desligar o disjuntor. Mas por que ninguém pensou nisso antes? A gente só quer chegar à solução final, né? Só trocar a lâmpada e aí esquece de algumas etapas. Mas você esquece propositadamente ou esqueceu porque Às vezes é não impossível mesmo. quase isso? Não. Acho que vai acontecer. Hã? Acho que vai acontecer. Não. O que for óbvio, o que for lógico de acontecer, a nossa mente tende a abstrair aquilo ali. E ela tende a pensar somente no foco do seu objetivo, que é trocar a lâmpada. Então eu já sei que eu não preciso desligar o disjuntor para não tomar um choque lá em cima. Então a nossa mente já faz isso para você. Isso é um perigo, porque às vezes você pode abstrair de coisas que você tem que estar prestando atenção. Tá certo? Quem é que dirige aqui? Carro. Vocês ficam pensando, opa, agora é hora de passar a marcha. Opa, que marcha que eu passei agora? Opa, já está ali no natural, né? Aquilo ali já está absorvido por você, aquilo ali já está no óbvio. Então você já começa a conversar, a prestar atenção, a fazer outras coisas, porque você está seguro do que você está fazendo. Apesar de que essa segurança pode ser corrompida a qualquer instante. Né? Mas o óbvio, o lógico, ele vai fazer isso. A mente vai abstrair daquilo que é óbvio, que eu não tinha que estar prestando atenção naquilo, porque é óbvio que eu tenho que executar, e fazer o que eu preciso fazer. Tá certo? Tá? Antigamente a gente, por exemplo, todo computador você tinha que ligar primeiro o estabilizador, gabinete e o monitor. Sempre era essa a sequência. Passou alguns anos, a gente passou a ver que não se usava mais estabilizador de tensão. Não é porque a nossa corrente que saiu na tomadinha ficou boa, não. É só porque passaram-se a desacreditar no equipamento. A nossa corrente é muito falha. Né? E ainda pode prejudicar os equipamentos. Aí o que acontece? Muita gente já chega e já liga logo o computador. Não ligou não. Pô, tu ligou o estabilizador? Ixi, é mesmo. Por quê? Já foi no automático. Né? Já vai no automático. Então, a lógica, aquilo que é óbvio, a nossa mente ela abstrai. Tá certo? Quando a gente quer construir um software, a gente precisa construir um algoritmo. E o que é um algoritmo? O algoritmo é um passo a passo para executar uma tarefa. Só que tem um detalhe. O computador não é lógico. Ele utiliza a lógica para executar tarefas, mas ele não é lógico. Ou seja, eu tenho que dizer tudo para ele. Ó, desliga o disjuntor, pega a escada, coloca a escada, tira a lâmpada do envelope da caixinha nova, sobe, pega a lâmpada, desce, troca, pega a nova, coloca lá, desce, liga o disjuntor. Você tem que dizer passo a passo, exatamente o que vai acontecer. Não é tipo passo a passo, do tipo, ó, pega a escada, troca a lâmpada, não. Pega a escada, sobe na escada, olha para cima, tem a calha, tira a calha, desce com a calha, coloca a calha na mesa, sobe de novo, ou seja, você tem que dizer um passo a passo que tem que ser executado. Se você perde um passo, já foi. Aí o computador toma um choque. Certo? Isso é o que acontece muito. Acontece quando você faz um código mal feito, que ele só funciona na hora que você testou. Opa, tá beleza.
beleza, pega aí, está funcionando. Aí o cara vai testar, muda uns números lá qualquer e manda executar a tua rotina. Então vai ver não funciona. Mas não prestou não, não fez aí, não funcionou não. Funcionou, mas está aqui. Entendeu? Então por quê? Porque você fez uma rotina baseada numa situação que estava lá. Você não construiu de forma genérica. Você não construiu pensando no que poderia acontecer. Tá certo? Isso é uma das principais falhas. Quer ver outra falha? Tem gente que acha que é muito bom e não constrói algoritmo direto. Ou seja, não constrói o algoritmo. O que é que ele faz? Abre a tela do computador e quer logo escrever aqui no código. O cara já vai pensando aqui. Com um certo tempo de muita prática, você até consegue desenvolver essa técnica de direto aqui no IDE já escrever, para saber o que vai fazer. Mas eu digo para vocês, na maioria das vezes, é melhor você, perdendo tempo, escrever o algoritmo no papel, testar no papel, ver se está funcionando, se é o que você quer, para depois você vir para cá. Tá certo? É muito melhor fazer desta forma. Tá? Beleza. Quem lê para mim aí? Mário? Produção lógica de programação, conceitos. Exemplo 1. Quando a dona de casa vai preparar um bolo, para isso ela se utiliza e influencia para este bolo. Essa receita nada mais é do que um algoritmo com as instruções para a correta execução dos procedimentos. Fazer o bolo. 1. Bata 4 claras em neve. 2. Adicione 2 xícaras de açúcar. 3. Adicione 2 xícaras de farinha de trigo. 4. Adicione 4 gemas. 5. Adicione 1 colher de fermento. 6. Adicione 2 colheres de chocolate. 7. Bata tudo por 3 minutos. 8. Uma assadeira, manteiga e farinha de trigo. 9. Coloque o bolo para assar durante 20 minutos no forno pré-aquecido com temperatura média. Pergunto, no final temos um bolo para comer? Temos? Talvez? O que é que faltou aí? Hã? O bolo continua dentro, tá certo. Mas se eu seguir a receita, dá para fazer o bolo? Hã? Que é a temperatura média. O que é a temperatura média, né? Uma dona de casa que é especialista em bolo, ela vai saber. Né? Mas, na maioria das vezes, a temperatura média no forno convencional é em torno de 150 graus. Porém, vai ter gente que não vai saber o que é 150 graus. Né? Ou seja, uma receita de bolo é um algoritmo para você fazer isso aqui. Só que a pessoa que está acostumada a fazer, ela vai abstrair algumas coisas que para a gente que não sabe fazer, pelo menos eu não sei fazer bolo. Então, para mim, algumas coisas aqui é complicado. Exemplo. Adicione 2 xícaras de açúcar. Legal. Eu vou pegar o açúcar aqui, pegar uma xícara. Qual o tamanho dessa xícara? Pode ser um xicão, daqueles não assim? Aí enche de açúcar. 2 xícaras, né? 2 xícaras de açúcar. Adicione 4 gemas. Adicione uma colher de fermento. Colher de fermento. O que é uma colher de fermento, pelo amor de Deus? Qual o tamanho dessa colher? Certo? Ou seja, o que parece ser óbvio para quem está acostumado, parece ser um grande problema para quem nunca fez. Concordam? O processador é isso aí. Quando você escreve um código lá no VBA, no Java, no Python, no que seja, se você escreveu errado, ele não vai saber o que é. Ele vai olhar e saber se esse cara está ficando doido. Eu não entendi isso aí não. Isso aí não está fazendo o menor sentido para mim. Entendeu? Então, toda vida que você for construir um código, você vai ter que construir ele passo a passo. É por isso que às vezes a gente vê códigos desse tamanho. Ele começou assim, ó, pequenininho, fazendo uma coisinha só. Mas daqui a pouco eu vou precisar que ele faça isso. Eu vou precisar checar alguma coisa antes. Eu vou precisar identificar se aquela outra planilha tem aquele dado naquele campo. Antes de fazer tudo isso aqui. Se não tiver, eu vou ter que pegar um outro caminho. Ou seja, o tempo todo você vai ter que estar descrevendo os passos
do que você vai ter que executar. Beleza, então isso aqui seria a nossa definição do que é um algoritmo. Sequência lógica e não ambígua de instruções que levam à solução de um problema em um tempo finito. Ou seja, é uma sequência lógica, ela tem que ter um começo, meio e fim, ela tem que ser uma sequência não ambígua, ou seja, todos os termos têm que realmente significar alguma coisa, ele não pode dar margem para interpretações diferenciadas, certo? Ela tem que ser executada em um determinado tempo, onde ela vai iniciar e vai finalizar, tá certo? Quando você erra um looping, por exemplo, e você esquece de colocar um stop, ele vai entrar no que a gente conhece como looping infinito. Então ele inicia e não termina. E esse looping infinito vai provocar congelamento no sistema. Tá? Bom, para a gente poder escrever um algoritmo, devemos seguir algumas regras básicas. Usar somente um verbo por frase, imaginar uma sequência lógica para qualquer pessoa, usar frases curtas e simples, ser objetivos, usar palavras sem ambiguidade. Para nós aqui a gente vai tirar o seguinte, imaginar uma sequência lógica para qualquer pessoa. Você vai ter que escrever um código que qualquer um consiga ler. Independente se você escrever um código em português e o cara lá da França vai ler. Ou o contrário, você pegar código em alemão, você vai conseguir ler. Tá certo? É claro que os nomes de variáveis, os nomes de comandos, algumas coisas vão ser tipo naquela língua, né? Mas a estrutura, os comandos principais são todos em inglês. Então, se tudo em inglês, ainda corre o risco do seguinte: muitos programadores, inclusive eu, a gente costuma colocar as nossas funções e rotinas já todas em inglês. Então, muita gente já aprendeu a colocar em inglês. Tá? A única coisa que vai ficar em português são os nossos comentários e indicação da documentação, do que aquela função faz, do porquê que eu criei ela. Né? Mesmo porque daqui a 3 semanas, se você for olhar aquela rotina, você não vai mais saber o que ela faz. Então, a maior besteira do mundo você não documentar. Né? Então, você documenta sempre. A não ser que a função seja extremamente simples. Né? Beleza. Aí vamos imaginar que eu preciso calcular o saldo financeiro do estoque. Como é que eu calcularia isso? O saldo financeiro do estoque. De uma empresa que vende ar-condicionado, por exemplo. Estoque inicial, mais tudo que entrou, mais tudo que saiu. Ou simplesmente, eu quero saber quanto é que eu tenho dentro de casa. Pega o que eu tenho e multiplica pelo preço que custa. Quanto é que eu tenho? Certo? Não necessariamente quanto eu posso vir a ter, que aí eu teria que multiplicar pelo preço de venda, né? Mas quanto é que eu tenho? Quanto é que eu investi aqui? Né? É claro que está faltando aí os impostos, não sei o que e tal, né? Mas brutamente seria isso. Tá certo? Então, essa é a ideia. Opa, eu já tenho uma ideia. Eu sei que é isso que eu tenho que fazer. O que você vai fazer, e que você já faz, em qualquer coisa que você vai programar, tá? Porque até colocar o despertador no celular é uma programação. Você vai programar um canal para você assistir a sua TV, é uma programação. Tudo é uma programação. A única diferença é que algumas coisas, a linguagem que você vai trabalhar é mais simples, né? Mas todas vão ter esse mesmo formato aqui, tá? Você vai ter a entrada de dados, que ela vai ser feita por alguma forma. Ou teclado, ou mouse, tá? Touchscreen, o que seja. Entrada de dados brutos, ou seja, a informação que você vai gerar, que você vai colocar, é um dado bruto. Às vezes é um dado que não tem nem significado, só um dado. Tá? Aí entra na parte de processamento. Onde essa parte aqui vai ser o quê? Ele vai calcular, vai analisar, vai filtrar, ele vai processar, ele vai fazer o que realmente tem que ser feito. Tá certo? Que é o quê? É pegar a lista de todos os ar-condicionados e multiplicar por todo o seu preço de custo. Ele vai fazer isso. Tá? Quando ele concluir, ele vai te devolver essa informação. Saída.
Nessa informação, nesse resultado final, ele vai me mostrar ou na tela, ou ele já me mostra logo um relatório já para imprimir. Ou já mostra já na impressora. O cara vai lá na impressora, já pega o papel já impresso. E ele me mostra uma informação. Tá? Eu inseri dados e ele me mostra uma informação. Ou seja, essa tríade, esse processo, esse passo a passo, ele é executado toda vida que você for executar qualquer coisa. Desde uma simples rotina, ou até mesmo quando você usa um simples PROC-V no Excel. Igual o PROC-V, a célula de referência, que é a que você está procurando, aí você bota a matriz e diz qual é a coluna de retorno. Você está entrando com a informação. Ele vai processar e vai me retornar. Vai dar a saída. Eu ainda posso ainda habilitar umas flags, se eu quero que ele vá buscar exatamente o que eu quero, ou não. Ou eu posso deixar ele achar lá, né? E de preferência, PROC-V sem usar texto como referência, né? Que aí é... Aí é a maravilha do século XX. A automação deve conter um esquema semelhante a esse aqui. Você tem um problema. Alguém me passou um problema. Certo? Alguém me passou o problema. Eu quero saber a quantidade de ar-condicionados que eu vendi no Nordeste durante a primavera deste ano. Te liga. Eu quero saber isso aí. Mas por quê? Não, porque eu percebi que durante a primavera a gente vendia mais ar-condicionados do que no inverno. Né? Ruim se ele vendesse mais do que no verão, né? Mas beleza. Aí ele quer saber isso. O cara quer saber. É o problema que você tem. Definir a data que é da primavera. Seria a primavera, quais os meses seriam da primavera, vai fazer o coleta de dados na parte financeira, o valor de faturamento de cada um dos ar-condicionados durante aquele período de referência. Depois você faz a mesma coisa para outro período e vai fazer uma análise comparativa dos valores agrícolas. Você criou as regras. Você criou como é que eu vou fazer. Né? O que tem que ser feito, né? O que tem que ser feito. Agora, como eu vou fazer? Aí entra o outro lado da história, né? Você criou as regras. Eu tenho que pegar essa data, porque no final eu vou fazer essa comparação, pegar isso aqui e tal. Mas como eu vou fazer? Aí como eu vou fazer, eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer. Onde é que estão essas informações? Está no sistema? Eu vou ter que extrair? Será que lá ele já me dá alguma informação pronta? Que eu vou ter que mexer pouca coisa? Ou ele vai me dar tudo bruto e eu vou ter que jogar no Excel e manipular tudo? Ou seja, tudo isso envolve o seu problema. Quando você está pensando nisso, você está nessa etapa. Você está na etapa da análise do problema. Ao mesmo tempo que você está analisando o problema, você também já está pensando na solução. Quando você cria a regra do que deve ser feito, você já pensou, olha, eu vou ter que fazer isso para obter esse resultado. Porque se eu fizer diferente, eu não tenho. Aí eu vou ter que pegar outra planilha de outro local. Ou seja, você vai ter que pensar em tudo isso. Né? Quando você pensa nisso, pensei, já sei a regra. Agora, como eu vou fazer, quais dados eu vou ter que colher, de onde eu vou colher, como eu vou colher, também faz parte da análise. Aí você analisa. Beleza, descobri que lá no SAP tem uma rotina de uma query que já está quase pronta. Já está ponto de bala. Eu só não tenho o período. Mas aí o período eu calculo aqui no Excel, digo o período e mando rodar o jobzinho lá. Aí ele traz. Pego aquela informação, jogo numa dinâmica e gero o que eu preciso. Matei o problema. Beleza? Algoritmo de resolução. Aí você pensa, isso eu vou poder fazer na mão esse mês.
mas isso aqui fica recorrente. Simplesmente ele alterando o período, ou alterando, sei, o tipo de produto, alterando alguma coisa, mas a estrutura sendo a mesma. Vai dar para fazer isso aqui todo mês não. Eu demorei aqui uma meia tarde aqui, umas 4 horas de trabalho para resolver esse problema. Sem contar o tempo de pegar a informação e gerar. Então eu devo ter demorado umas 6 horas para resolver isso aqui. Será que compensa perder 6 horas todo mês? Não. Então o que é que você faz? Você já começa a bolar a automação. O que é que eu posso automatizar desse processo? Já que a regra eu já resolvi, então eu não preciso mais me preocupar com a regra. É só trocar as variáveis, que a regra é a mesma. Então eu só tenho que me preocupar no como fazer. O como fazer é simplesmente ver o que é que você utilizou da primeira vez e automatizar aquele processo. Ah, eu tenho um job lá no SAP, mas tem alguma coisa que eu dei o gatilho para o SAP exportar para mim? Ah, não tem não, alguém vai ter que fazer isso para mim. Tá, mas depois que alguém fizer, eu tenho como automatizar o resto do processo? Tem, porque o cara, você liga lá para o cara, ei chapa, roda para mim aí o SQL 232, que é o nome da rotina. Aí o cara roda, aí o resultado ele salva numa planilha, numa pasta de rede, que você já sabe qual é. O que é que você faz? Cria uma rotinazinha para poder ir lá naquela pasta de rede todo mês, pegar aquele arquivo, transportar para você, para poder fazer todo o processo. Aí você perde aí um dia todinho para fazer tudo isso. No outro mês, quanto tempo você vai demorar? Só o tempo de ligar para o cara para ele rodar o job. Tá certo? Execução. Então todos os problemas que a gente tem, a título de criar solução, passa por essas etapas. Tá certo? Ou seja, a gente tem um problema, a gente tem que racionalizar sobre ele, a gente tem que imaginar quais são todas as soluções possíveis, depois a gente vai ter que escrever o código para automatizar, ou todo, ou parte, ou automatizar o que for mais crítico, ou seja, aquilo que necessariamente depende somente de você. Porque se depender de algum terceiro, aí a gente está complicado, né? A gente não pode automatizar o cara, né? Mas do que depende de você, pode. Tá certo? E no final, aplicação pronta e todo mês você executa essa rotina. Beleza?